Então nós sabemos, focados agora nessa última frase do Espírito Miramês, a semente é lançada ao solo para renascer e prosperar, a gente fala um pouco da reforma íntima. Talvez seja o termo que o Espiritismo, logo depois da reencarnação, o termo mais ouvido pelos espíritas, a tal da reforma íntima, que a gente sempre ouve falar, parece algo fácil, ao mesmo tempo algo difícil, de vez em quando parece-nos algo muito distante, outras vezes algo simples, mas há alguns aspectos que são determinantes para que nós possamos obter êxito nessa luta que visa a iluminação interior de cada um de nós. Joana de Ângeles diz que cada um é herdeiro de si mesmo. Aí há um americano, eu peguei essa frase na internet, eu não sei bem o que essa pessoa faz, quem ela é, mas ele se chama Charles Catherine, que ele diz: interesso-me pelo futuro, pois sei que lá viverei o resto da minha vida. Então, dentro dessa reforma íntima descomplicada, que é o que nós buscaremos passar no dia de hoje, a gente se apega a essas lições, né? Hoje nós somos escravos, por exemplo, do que nós fizemos no passado, mas somos donos do nosso futuro. Podemos fazer o que nós quisermos em relação ao nosso futuro. Tudo está em nossas mãos. E às vezes a gente imagina que é muito difícil, mas não é. Aí nós temos algumas questões que, se observadas de perto, podem fazer com que todos nós possamos dar um salto, né, em relação à nossa condição espiritual. A gente começa explicando sobre a caridade. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Madre Teresa de Calcutá. Essa lição de Madre Teresa, a quem comparo carinhosamente com Chico Xavier, dada todo o trabalho maravilhoso que ela bem executou, Dr. Bezerra de Menezes, certa vez, agora imaginemos o seguinte cenário: Rio de Janeiro, século XIX, uma cidade com seus morros, sem asfalto, com iluminação, com aquelas candeias penduradas aos postes, tudo muito limitado, tudo muito precário. Dr. Bezerra de Menezes já realizando seu trabalho ímpar, né, com a homeopatia, receitando verdadeiras lições, né, no aspecto moral e também medicamentos para os seus pacientes. Ele chega em casa depois de um dia de trabalho, um dia cansativo, e ele se depara com a filha ardendo em febre. E a sua esposa, desesperada, dizendo: Bezerra, faça alguma coisa. A nossa menina está ardendo em febre. E ele ministra alguns medicamentos, ele aplica passes na criança e nada, absolutamente nada, surte efeito na menina. Então alguém bate a porta, alto da noite. Alguém bate a porta, era uma senhora de aspecto bastante melancólico, preocupada, desesperada, e diz: doutor, pelo amor de Deus, ajude o meu filho que sofre. E o menininho dessa mulher, que vivia um tanto distante, no alto do morro, de um dos morros do Rio de Janeiro, estava realmente numa situação difícil, e a esposa do Dr. Bezerra olha para ele, pedindo, pelo olhar, que ele não fosse. Essa lição está no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes. E ele olha para a esposa e diz: eu cuidarei do filho desta mãe e Jesus cuidará da nossa filha. E ele sai, alto da noite. Os dois caminham quilômetros, sobem morro, descem morro, sobem outro morro, descem outro morro, até que atingem aquele casebre antigo, aquela casa bastante simples, e eles acessam a casa. Dr. Bezerra de Menezes faz as suas preces, impõe as suas mãos,
ministra seus medicamentos e aquela criança se recupera. E ele então vence as distâncias, novamente de pé, e a escuridão da noite fluminense, e após horas regressa à sua casa e lá se depara com sua filha curada. Ele, que estava preocupado, se recordou das palavras que disse antes de deixar a sua casa: eu irei cuidar do filho desta mulher e Jesus ficará cuidando de nossa filha. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele se tornou merecedor de amparo divino. E a sua menina realmente foi curada. Ela viveria até os 18 anos, apenas. Desencarnaria muito jovem para se tornar um dos grandes braços do Dr. Bezerra de Menezes em suas lutas enquanto encarnado e depois na condição de desencarnado. Então nós já aprendemos o quanto a caridade ela permite essa reforma íntima. Né? É o aproveitamento das horas. Nós temos que aproveitar os nossos minutos, fazendo algo útil. Aproveitar os nossos minutos para sermos úteis. E aqui, neste livro, Palavras de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, há, no capítulo 2, A Ciência do Tempo, a seguinte lição: o tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que vencer a nós mesmos, nós temos que aproveitar os nossos minutos. E no mesmo livro, capítulo 4, usa, cada hora, o gesto espontâneo de fraternidade imperceptível e os teus singelos depósitos, aparentemente insignificantes, capitalizarão em teu benefício um tesouro de glórias no céu. Lembra do filme Nosso Lar, quando André Luiz aprendeu sobre o bônus hora? É mais ou menos isso. Quando nós fazemos o bem, nós passamos a merecer. Nós fizemos o bem, então nós merecemos o bem, né? Nós fizemos o mal, nós temos que aprender de alguma forma. Pode ser que seja através do mal. Então nós aprendemos o tempo todo. A gente nunca perde, ou a gente ganha, ou a gente aprende, não é mesmo? Então, no livro o Nosso Lar, nós temos essa lição do bônus hora. Sempre que nós praticamos o bem em benefício de alguém, nós, mais cedo ou mais tarde, teremos uma legião de advogados espirituais à nossa disposição. E quando precisamos, eles são acionados através da prece e observam: olha, ele realmente precisa, ele merece porque fez tal, tal, tal. E aí o benefício vem. Não é uma questão de permuta, não é isso. É uma questão de lei de causa e efeito. Nós fazemos o bem, colhemos o bem. Né? O plantio é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então nós plantamos o que queremos e colhemos aquilo que plantamos. Agora, perdoar, que sem dúvida é a caridade mais difícil de ser colocada em prática. Há uma historinha de Chico Xavier e a máquina de costura do livro Chico de Francisco, de Adelino da Silveira. Há muitos anos o Chico possuía um cachorro que não sei ao certo se nasceu deficiente ou se foi atropelado. Este animal lhe dava um trabalho muito grande. Madrugada dentro, quando regressava do centro espírita, tinha que limpar todo o quarto. Comprava com seu diminuto ordenado uma coberta que não chegava a durar um mês. Assim foi durante muito tempo. Certo dia, quando ele chegou, o cachorro estava morrendo. Parecia que ele estava me esperando. Olhou-me demoradamente, de uma maneira muito terna, fez um gesto com a cauda e morreu. Enterramo-lo no fundo do quintal, não sem antes derramar muitas lágrimas. Passaram-se alguns meses e uma de suas irmãs lhe disse: Chico, você se lembra daquele cachorro aleijado? Sim, como é que eu poderia esquecê-lo? Olha, vou lhe contar uma coisa, ele não morreu naturalmente, não.
Dona fulana tinha pena de você chegar de madrugada e ter tanto trabalho, e querendo aliviá-lo, deu a ele um veneno. Ah, meu Deus, não me diga uma coisa dessas. É verdade, Chico. O Chico não sentiu raiva pela pessoa, pois naquele coração não havia lugar para isso. Mas uma tristeza invadiu-lhe a alma e uma sombra começou a envolver-lhe o coração. Passados alguns dias, o Espírito Emmanuel lhe disse: esta mágoa que você asila no coração está atrapalhando o trabalho dos bons espíritos. Você precisa se livrar dela. Não consigo esquecer, disse o Chico, mas é preciso. Como fazer? Você precisa dar uma grande alegria a ela. E aí o Chico, até soa engraçado, mas é o diálogo. Eu dar uma alegria a ela? Como assim, se o ofendido fui eu? A receita não é minha, diz Emmanuel, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei o bem aos que vos aborrecem. Leia o Evangelho. Obediente e resignado, Chico procurou descobrir o que a pessoa gostaria de ter e ainda não tinha. Era uma máquina de costura. Chico comprou, então, uma máquina de costura para pagar em longas prestações. Quando foi visitá-la, a pessoa estava tão feliz, mas tão feliz, e quando viu o Chico chegando, correu para ele e lhe deu um abraço com tanto amor, que uma luz se desprendeu dela e envolveu o Chico da cabeça aos pés. Quando ela o soltou do abraço, a sombra havia desaparecido. Eis aí uma receita para quem comete a imprudência de carregar a mágoa no coração. Então nós temos uma série de lições. A Joana de Ângeles, ela fala muito francamente em relação às doenças, né? Muitas delas, ou quase todas, estão ligadas a ressentimentos, a mágoas, a raiva, a situações do nosso emocional. Então nós carregamos veneno e queremos ter saúde? Não tem jeito. Se nós carregamos veneno dentro de nós, uma hora as doenças vão aparecer. Né? Elas podem ser uma prova ou podem ser uma expiação causada por aquilo que nós praticamos ou que nós, pelo menos, não conseguimos digerir muito bem. Uma vez, em outra palestra espírita, o palestrante disse: viver algo difícil pode ser inevitável, mas reviver é opcional. E quantas vezes nós revivemos algo ruim? Às vezes, aquele processo contra a empresa, a pessoa vai em busca da justiça e ela carrega aquela mágoa durante anos. Ela dorme pensando na empresa, ela acorda pensando na empresa, ela toma banho pensando na empresa, ela almoça pensando na empresa. E aí aquela raiva já tomou conta do coração e as doenças começam a aparecer mais cedo ou mais tarde. Então nós estamos diante do veneno ou da saúde, do antídoto, né? O perdão é sempre o melhor antídoto. E é a caridade mais difícil de ser exercida, pois ela nos testa justamente num instante de orgulho ferido, num instante de raiva, num instante de destempero. E aí nós temos Padre Fábio de Mello, ou pelo menos a frase é atribuída a ele: se a palavra é prata, o silêncio é ouro. O próprio Chico diz ainda: quem perdoa, imuniza-se, cria anticorpos. Se o mal está com você, não lhe dê cadeira. Né? Nós, às vezes, carregamos essa raiva, uma bronca de algo, de alguém, e nós não podemos entender isso como algo normal, aceitar, oferecer a cadeira para aquela falha moral nossa se ocupar, ganhar espaço em nossa vida. Então, nós temos as nossas dificuldades, nós temos que combater essas dificuldades. É o tal do bom combate. Orai. O céu sempre responde. Esse é um outro item que nós temos que fazer para ter essa reforma íntima um pouco mais descomplicada, né? São alguns tópicos que, se a gente consegue se concentrar, fica muito mais fácil. O céu te socorrerá por meios que desconheces, Deus permanece agindo, diz Emmanuel. Aí vem a Meimei e diz que Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Nós estamos observando em várias situações aquele desequilíbrio, né? Sempre houve desequilíbrio, assuntos mais acalorados, mas hoje, principalmente, muitas famílias se dividindo em questões políticas, por exemplo, sendo que cada um tem uma opinião diferente, o tempo passa para todos e um dia somente os nossos futuros
bisnetos, para conhecerem os políticos de hoje, e eles dependerão de livros de história, pois o tempo realmente passa transformando tudo. Então, nós não devemos criar raiva, perder amizades por esse assunto ou por nenhum assunto, né? Cada um tem uma opinião diferente. Então, diante dessa questão, é fechar os olhos, é orar, porque sempre que nós oramos, Divaldo Franco já explicava isso, nós acabamos ouvindo mais alto a voz dos bons espíritos, né? O Divaldo diz, está com dúvida? Ore. Primeiro pensamento que lhe vier à mente, evidentemente, será o pensamento que você poderá ouvir, né? Que você terá condições de ouvir, será o pensamento certo. Aí nós temos o vigiai. Os piores incêndios começam nas menores fagulhas, diz o espírito de Alcione no livro Renúncia. E aí vem um obsessor, no livro Ação e Reação, e diz, cada um é tentado de acordo com o que alimenta em seu íntimo. Vamos imaginar o seguinte, eu guardo comigo o vício pelo cigarro. É algo que está intimamente ligado ao meu espírito. Eu gosto do cigarro, mas os espíritos sabem que eu gosto do cigarro. E eles me tentam exatamente naquilo que eles sabem que eu alimento em meu íntimo. Fica muito mais fácil da vítima ser pega pelo obsessor, da vítima realmente levar a pior a médio e longo prazo. Se eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa e alguém me fere e eu fico melindrado, os obsessores, os espíritos que querem o nosso mal vão fazer o quê? Eles vão aguçar ainda mais. Você não pode aceitar uma coisa dessa, onde é que já se viu? Você aceitar tal situação? E aí eles começam a plantar em nossa mente essa condição para o revide. E aí muitas vezes nós saímos perdendo, né? Nós realmente perdemos quando revidamos. Se nós damos asas para isso. Se eu sou uma pessoa muito ciumenta, e aí cabe o dia a dia, o ciúme no trabalho, na relação, o chefe tem seus preferidos, uma série de coisas. Eles começam a se alimentar e a buscar recursos que nós carregamos para nos prejudicar. E é isso que geralmente eles conseguem. Eles conseguem porque eles buscam exatamente aquilo que nós carregamos. Haroldo Dutra Dias diz que a tentação é você correndo de um cachorro muito grande, muito bravo, mas morrendo de vontade de ser alcançado. Essa é a tal da tentação, que Alcione diz que nós devemos, que os grandes incêndios começam nas menores fagulhas. Então, se você foi tentado, jogue um balde d'água sobre aquela pequena fagulha e isso não se tornará um grande incêndio, né? Jogando um balde d'água sobre aquilo. Sempre que vier um pensamento ruim, substitua-o por um pensamento bom, diz Divaldo Pereira Franco, e aí as coisas começam a acontecer de uma forma mais salutar. A gente consegue nos vigiar mais, né? Nos conhecendo, através do exame de consciência também, é um outro ponto importante, antes de dormir, que a gente pega uma caneta e um papel e anote o que errou naquele dia e o que acertou, e no dia seguinte procure refazer os acertos, né? Repetir os acertos e evitar aqueles erros. E aos poucos nós vamos nos doutrinando. A oração do copo d'água é segurar um copo com a mão esquerda, impor a mão direita, fazer uma prece, pedir para que os espíritos coloquem ali o remédio que você tanto precisa, e então você toma aquele remédio, aquele medicamento. Isso faz bem para a alma, isso faz bem ao corpo, isso faz bem ao espírito. O sono útil. O sono útil é algo realmente muito importante, porque pelo menos 1/3 de nossas vidas nós passamos dormindo. E aí nesse período nós muitas vezes vamos para lugares ruins e acordamos cansados. Nossa, parece que passou um trator. A gente fala isso às vezes. E na realidade porque fomos para lugares que não eram lugares bons, lugares que sugaram a nossa energia perispiritual. E aí acordamos cansados para mais um dia de trabalho e etc. Então, no sono útil é pedir para que durante a noite os espíritos bons nos encaminhem a lugares bons, que nós possamos trabalhar, que nós possamos estudar e que nós possamos nos encontrar com almas
com amigos espirituais, e aí a gente pede também que se recorde desse sonho, né? Desse encontro. E é quando a gente se recorda, a gente acorda e fala, poxa, eu sonhei com a minha mãe, com meu pai, com a minha tia, com meu tio que já desencarnou, foi um sonho legal e não sei o quê. Nós estamos realmente em contato com esses espíritos. E isso é muito, muito importante, né? O trabalho, aí nós temos o trabalho do dia a dia, cada um trabalha em um local, né? Jerônimo Mendonça dizia, quem não trabalha, dá trabalho. Nós temos que preencher as nossas horas com coisas salutares, né? Sabe aquele ditado que os mais antigos falam, cabeça vazia é a oficina do diabo? Exatamente isso. Quando nós estamos numa situação de, eu prefiro ficar assistindo uma série, estou de boa hoje, estou sossegado, quero ficar tranquilo, é onde os pensamentos começam a aparecer. É onde nós começamos a nos recordar daquela ofensa recebida e etc. E aí a coisa, ela desanda. Então nós temos que manter a nossa mente ocupada, de alguma forma, seja através de livros espíritas, seja através de filmes que nos conectem, que nos tragam uma mensagem boa, não necessariamente um filme espírita, não, temos outros tipos de filmes, mas que possuem uma mensagem positiva, né? O trabalho da caridade, né? Quem não trabalha dá trabalho, a caridade, ela é realmente, as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam, já disse Madre Teresa. Então, realmente, que nossas mãos sejam sagradas, se façam sagradas, que a gente aproveite as oportunidades para fazer o bem. Aí nós temos os passes, só que muitas pessoas pedem o benefício do passe, mas tão logo saem do centro, retornam aos velhos equívocos e o efeito não dura aquela uma semana, né? O efeito dura pouco. Então não se observa tanto os benefícios. Se nós estamos no Espiritismo, né, nós temos que deixar o Espiritismo entrar em nós. Não basta que entremos para o Espiritismo. As fileiras das casas espíritas estão cheias de gente, né? Mas não basta admirar Jesus, que todos nós admiramos com certeza, é preciso segui-lo. Mesmo que a gente vacile e de vez em quando saia da rota, mas é preciso mirar e segui-lo, para que a gente vença a nós mesmos aquele bom combate que o Espiritismo tanto pede. Evangelho no lar. E aí a gente até faz uma ressalva aqui, que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Né? Nós somos a média do nosso pai, da nossa mãe, do esposo, da esposa, do filho, da filha, do chefe, dos colegas do trabalho, etc. Essas pessoas nos influenciam muito, em vários aspectos. Claro que tem alguns pontos que nós já somos senhores de nós mesmos, né? Nós já temos um domínio, um controle do aspecto moral, mas nós somos influenciados o tempo inteiro. Então, se a gente faz o evangelho no lar e a nossa casa se torna um local realmente de oficina espiritual, com a presença de espíritos que nos inspirem a fazer o bem, é evidente que também seremos influenciados por eles. Então a corda começa a ficar mais forte para um lado, né? E é exatamente isso que nós temos que fazer. Boas músicas, nós também nos conectamos através das músicas. E há uma infinidade de músicas, não apenas músicas clássicas, mas músicas realmente que nos conectem a fazer o bem. E as leituras, né? As leituras, nós somos influenciados pelos bons espíritos, então ficamos mais sensíveis e aprendemos através dos livros. Joana de Ângeles diz, um dia ao olhares para trás, verás que tudo foi colocado à sua frente de forma providencial para permitires tua reforma íntima e que a tua luta nunca foi entre você e o outro, mas entre você e você mesmo. Então, para finalizar a palestra, eu leio uma última história, porque nós também evoluímos através da dor, e a resignação dinâmica, ela também permite isso, né? Que a gente aceite a situação difícil, mas que a gente se coloque numa posição de modificar o futuro. Então, a gente aceita o hoje, as dores que nos são confiadas, essas oportunidades redentoras,
mas que a gente modifique, através da prática do bem, a nossa realidade futura. É a história de Santo Antônio, do livro Luz Acima, de Irmão X com Chico Xavier. Conta-nos, venerando amigo, que Antônio de Pádua, no luminoso domicílio do plano superior, onde trabalha na extensão da glória divina, continuamente recebia preces de pequena família dos montes italianos. Todos os dias era instado a prestar socorros e enlevava-se com as incessantes manifestações de tamanha fé. O admirável taumaturgo, por vezes nas horas poucas de lazer, recreava-se anotando o registro dos petitórios procedentes daquele reduzido núcleo familiar. Sorria encantado, relacionando-lhe as solicitações. O grupinho devoto suplicava-lhe a concessão das melhores coisas, lembrava-lhe o nome a propósito de tudo, nas enxaquecas dos donos da casa, nos sonhos das filhas casadouras, nos desatinos do rapaz, nos sapatos das crianças. O santo achava curiosa a repetição das rogativas. Variavam de trimestre a trimestre, repetindo-se, porém, cronologicamente. Assim é que determinava aos colaboradores o fornecimento de recursos sempre iguais, de conformidade com as estações. Dinheiro e utilidades, socorro e medicação, alegria e reconforto. Reproduziam-se os votos na atividade rotineira quando Santo Antônio, reparando mais detidamente as notas de que dispunha, verificou surpreso que aquele punhado de crentes confiantes não apresentara ainda nenhum só pedido de trabalho. O protetor generoso meditou apreensivo e, como a devoção continuasse fresca e ingênua por parte dos beneficiários, deliberou visitá-los pessoalmente. Expediu aviso prévio e desceu no dia marcado para verificações diretas. Desejava inteirar-se de quanto ocorria. De posse da notificação, Celestino, inteligente cooperador espiritual dele, veio esperá-lo, não longe da residência humilde dos camponeses. O iluminado solicitou notícias e o companheiro de boas obras respondeu respeitoso: em breve sabereis tudo. Com efeito, daí a momentos penetraram em pequeno recinto rural. Uma casa antiga, um jardim abandonado, um quintal escarpado entregue ao mato inútil e um telheiro a ruir, fingindo estábulo onde uma vaca remoía a última refeição. Entraram. Na sala, em trajes domingueiros de regresso da missa, um casal de velhos ouvia a conversação dos filhos, um jovem robusto, duas moças casadeiras e duas crianças. Santo Antônio abandonou o quadro doméstico, observando que sua efígie era guardada carinhosamente por todos. As impressões verbais eram intercaladas de louvores ao seu nome. De instante a instante assinalava-lhe o estribilho, graças a Santo Antônio. Voltando-se para o cooperador atento, o prestigioso amigo celeste pediu esclarecimentos quanto aos serviços do grupo. Foi informado, então, que nenhum dos membros daquela comunidade possuía trabalho certo, convenientemente remunerado. Celestino, aliás, terminou sem circunlóquios. O pessoal gira em torno de uma vaca, que torna participante de vossas bênçãos. Como? Indagou o santo admirado. O pai, que se diz doente, angaria capim de modo a alimentá-la. As jovens ordenham-na 2 vezes por dia. O rapaz conduz o leite à vila para vender. Bolinha, a vaca protetora, sai do quintal somente 5 dias por ano, quando passeia junto a rebanho próximo. É obrigada a fornecer 6 a 8 litros de leite, em média diária, e um bezerro anualmente. A dona da casa envolve-a em atmosfera de doce agasalho e os meninos escovam-na cuidadosamente. Apesar disso, porém, vive abatida entre as cercas do escarpado curral. Sabendo nós quanto amor consagrais a esta granja, repartimos com a humilde vaquinha as dádivas incessantes que vossa generosidade vos envia. Desse modo, garantimos-lhe a saúde e o bem-estar, porquanto, se a produção dela cair, que sucederá aos nossos despreocupados devotos. Bolinha é tudo o que lhes garante o pão e a vestimenta de hoje e de amanhã. Antônio dirigiu-se ao estábulo pensativo, acariciou o animal heróico e voltou ao interior. Na palestra íntima animada, ouvia-se de momento a momento: louvado seja Santo Antônio.
De permeio sobravam queixas do mundo. O advogado celestial, triste, convidou o companheiro a retirar-se e acrescentou: auxiliemos positivamente esta família tão infeliz. Celestino seguiu-lhe os passos sem dizer palavra. Antônio acercou-se da vaca, levantou-a e, sem que Bolinha percebesse, guiou-a para o alto, de onde se contemplava enorme precipício. Do alto, o santo ajudou-a a projetar-se rampa abaixo. Em breves segundos, a vaca não mais pertencia ao rol dos animais vivos na terra. Ante o colaborador assombrado, explicou-se o taumaturgo. Muitas vezes, para bem amparar, é imprescindível retirar as escoras. E voltou para o céu. Do dia seguinte em diante, as orações estavam modificadas. Os camponeses fizeram solicitação geral de serviço e, com o trabalho digno e construtivo de cada um, a prosperidade legítima lhes renovou o lar, carreando-lhes paz, confiança e alegrias. Quantos benfeitores espirituais são diariamente compelidos a imitar, no mundo dos homens encarnados, a proteção de Santo Antônio? E a gente fecha com a frase: a vida sempre trabalha em nosso benefício. Muita luz a todos e até a próxima palestra.